Então, na nossa aula anterior de genética, nós vimos o conceito de cromossomo homólogo, vimos também o conceito de locus e vimos o conceito de gene. Agora, a respeito do gene, nós precisamos falar um pouco mais detalhadamente. O que é o gene, como a gente viu? O gene ele é uma região do cromossomo que vai codificar uma característica. Tecnicamente uma proteína, mas como na genética mendeliana, né, com os trabalhos de Mendel, a gente não trabalha com a parte molecular, a gente trabalha com causa e efeito, então a gente vai falar de característica. Então, o gene é a região que codifica a característica. Então, só que os genes eles sofrem mutações. As mutações são as modificações que o DNA pode sofrer. Então, o gene, que é uma sequência de DNA, ele sempre pode sofrer uma mutação. Essa mutação pode levar a um erro que faz com que o gene perca totalmente a sua atividade, com que ele não funcione mais, ou então que ele possa desenvolver uma nova característica, uma nova propriedade. Então, gene, nós dedicamos a palavra gene à região do cromossomo que codifica a característica. Já alelo, nós tratamos as diferentes versões do gene para aquela característica. Sei que está parecendo confuso, mas vamos entender aqui melhor. Ó. Vamos dar uma olhada aqui nesses exemplos. Então, por exemplo, existe uma região do cromossomo que codifica a cor do olho, certo? Isso seria o gene. A região codifica a cor, que o olho vai ter uma cor. Agora, o olho pode ter diferentes cores. Cada versão do gene que determina uma cor diferente, chamamos alelo. O cabelo, a mesma coisa. Claro que quando eu falo de cor do olho humano e cor do cabelo humano, nós temos vários genes envolvidos. Então vamos deixar isso mais lá para frente. Mas, por exemplo, com esses coelhinhos aqui, ó, branco, caramelo, cinza, cinzento. Então, são todas cores de pelo. Então nós vamos ter o gene, a região do cromossomo que determina que o pelo terá uma cor, só que esses genes podem ter versões diferentes. Uma versão para ter um pelo cinza, uma versão para ter o pelo marrom, uma versão para ter o pelo branco. Então isso seria alelo, versões diferentes do gene de um mesmo gene. Bom, agora já que nós vimos que um gene pode ter várias versões, ou seja, pode ter vários alelos, agora a gente vai ver como é que funciona a relação entre eles. Porque, como a gente viu, nós podemos ter dois alelos. Ou seja, temos dois cromossomos, cada cromossomo vai carregar uma versão do gene. Então nós podemos ter diferentes interações entre esses dois. E agora a gente vai entender como é que funcionam essas interações. Bom, o conjunto de alelos de um indivíduo, a gente chama de genótipo. Vem da palavra grega genes, que significa princípio, origem, começo. Então a combinação dos alelos nós vamos chamar de genótipo. Um indivíduo que tiver dois alelos iguais para uma determinada característica, nós vamos chamar de homozigoto. Do grego homo, igual. Zigon, zigotos, vem do grego que significa unir, juntar. Então, quando dois iguais estão juntos, nós chamamos de homozigoto. O Mendel chamou de puro. Então, tomar um pouquinho de cuidado, porque talvez em vestibular e Enem caia como puro, tá certo? Que significa homozigoto. Agora, um indivíduo pode ter dois alelos diferentes. Ou seja, em um cromossomo ele tem uma versão e no outro cromossomo ele tem outra versão. Nesse caso, o indivíduo vai ser chamado de indivíduo heterozigoto. Do grego hétero, diferente. O Mendel usou a palavra híbrido. Atualmente, em biologia, a palavra híbrido não tem mais esse sentido, certo? Atualmente, em biologia, a gente usa a palavra híbrido para o cruzamento de dois seres vivos de espécies diferentes. Se você quiser saber o que é isso, nós temos uma videoaula no canal, é só clicar no linkzinho que vai aparecer e aí você pode acessar essa videoaula e entender o que é híbrido agora na biologia. Então, heterozigoto. Agora, a relação entre os alelos podem ter uma certa relação, certo? Então, um alelo ele pode ser chamado de alelo dominante. O que seria esse alelo dominante? É um alelo que ele força a sua expressão, ou seja, que ele aparece no fenótipo, já vou explicar o que é um fenótipo,
Então ele vai expressar, vai aparecer no fenótipo, tá? Mesmo quando eles estiverem em dose simples, ou seja, se eu tiver apenas um alelo, já é o suficiente para ele aparecer no fenótipo. Alelo recessivo. Um alelo recessivo é aquele alelo que, para ele poder aparecer no fenótipo, ele precisa obrigatoriamente estar em dose dupla. Então, alelo recessivo são alelos que podem ficar ocultos. Ou seja, o indivíduo pode ter essa característica, esse alelo, mas esse alelo não aparece, não é possível visualizar no seu fenótipo. E por fim, e não menos importante, o que é o fenótipo? A palavra fenótipo vem do grego phaneros, que significa visível, aparente. Ou seja, fenótipo é aquilo que a gente consegue ver, é a interação do genótipo com o ambiente. Então é aquilo que realmente aparece. Algumas características, elas têm uma carga praticamente só do genótipo, ou seja, só os genes que determinam o fenótipo, e algumas características não. Elas têm uma bagagem dos genes, dos alelos, e uma bagagem ambiental. Só para citar um exemplo, a cor da pele humana. Nós temos uma bagagem genética, uma bagagem do genótipo, no entanto, o ambiente também é determinante. Uma pessoa que pega mais ou menos sol pode ter a sua cor de pele modificada por isso. Certo? Ok.